Como determina se a atividade é permanente, intermitente ou eventual numa carga horária de 8 horas, sendo que a normativa não define tempo para cada um dos itens? Vamos lá, Rafael. Cara, primeiro, você quer saber permanência para quê? Tá? Por quê? Porque no artigo 65 do Decreto 3048 existe definição de permanência. Então, se você estiver enquadrando permanência para aposentadoria especial, então sim, nós temos definição de permanência, que é o artigo 65 do Decreto 3048, que de uma forma resumida ele fala que para haver uma exposição permanente, o trabalhador tem que ter uma exposição não intermitente, não eventual e que a exposição ao risco seja indissociável. Essa é a definição de permanência no artigo 65 do Decreto 3048. Tem que ser indissociável, não eventual e não intermitente, tá? Então, de uma forma bem resumida, até saiu o vídeo no meu Instagram aqui falando sobre essa definição na semana passada, onde que eu trabalhei que para ser permanente para aposentadoria especial é necessário, tá? É necessário que a exposição seja indissociável e diária, porque se não for diária vai ser eventual ou intermitente. Mas eu acredito que a tua dúvida aí seja em relação à insalubridade para agentes biológicos ou periculosidade também, que também é exigida exposição permanente, tá? No caso de insalubridade e de periculosidade, onde que é exigida exposição permanente, realmente nós não temos definição de permanência na legislação trabalhista. A CLT não define permanência, as NRs não definem permanência. Então, toda vez que a norma não define permanência, ou não traz a definição de qualquer termo utilizado pela própria norma, cabe ao profissional definir. Ou seja, cabe a nós, profissionais, definirmos o que é permanente. Tá? Então, o que é permanente? O que é ser permanente para insalubridade ou para periculosidade? Tá? Como eu disse, como cabe ao profissional, eu, Tiago, defino a permanência de uma forma utilizando como base a portaria 3311. Essa é uma portaria que já foi revogada lá em 2010. A portaria 3311 ela é de 1989. Ela trazia um conceito de permanência que seria permanente, habitual no caso permanente, se a exposição do trabalhador for acima de 6 horas e 36 minutos, se eu não me engano, que dá em torno de 400 minutos por dia. Então, só é permanente quando a exposição for superior a 400 minutos. De 30 minutos a 400 minutos seria intermitente e abaixo de 30 minutos por dia seria eventual. Essa é a definição de permanência da portaria 3311. Como essa portaria já foi revogada, eu não recomendo que quem for usar essa portaria como base para definição de permanência não faça citação a ela. Simplesmente defina a permanência com o teu critério de julgamento profissional. Olha, eu defino permanência assim, pronto, acabou. Por quê, cara? Porque a norma não define e cabe a nós definirmos. Se eu citar uma legislação que já foi revogada, né, num processo, por exemplo, numa perícia, eu posso ser também impugnado, por exemplo. Tá? Então, não recomendo fazer a citação da portaria 3311. Só use a definição dela. Porém, eu mesmo não uso ela na íntegra. Eu fiz uma adaptação da portaria 3311. Por quê? Porque ela já foi revogada, não temos base e eu vou definir do jeito que o meu critério, da forma com que eu acredito. Então, eu usei a 3311 como base, mas não uso ela na íntegra. Eu, Tiago, defino permanência, exposições superiores a 50% da jornada de trabalho. Exposições superiores a 50% da jornada de trabalho eu defino como permanente. Inferiores a 50% da jornada de trabalho, ou seja, de 30 minutos até 50% da jornada de trabalho, eu defino como intermitente, e abaixo disso como eventual, abaixo de 30 minutos por dia como eventual. É o critério de permanência que eu utilizo para insalubridade, anexo 14, e para periculosidade, tá bom? Lembrando também que a gente sempre é bem flexível quanto a isso também. Então, a gente conversa com os advogados, se o advogado tiver um entendimento diferente, a gente pode mudar dentro do laudo também conforme o entendimento jurídico da empresa, tá?